Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e eu quero tecer os meus comentários aí relacionados àquela apresentação, anúncio de lançamentos, entrevista que o editor-chefe da editora Panini Comics, o sempre solícito Levi Trindade, deu na Comic Shop Comic Boom, que é localizada lá na cidade de São Paulo. A Comic Boom tem um canal no YouTube também e fizeram uma série de entrevistas com algumas editoras. Tivemos a editora JBC, a editora Mitos e também a editora Panini Comics, onde o Levi Trindade foi representando lá a editora para falar de alguns lançamentos e comentar também alguns problemas que a editora vem enfrentando, além daqueles erros que se perpetuaram aí nas redes sociais. A galera, né, puta da vida. Eu inclusive fiz vídeo comentando um pouquinho sobre esses erros editoriais, né, que estão se tornando muito frequentes. Fugiu, né, daquela questão de você, dá para relevar, foi uma coisinha aqui e ali, não, estava realmente se espalhando por diversas publicações. E o que eu vou dizer aqui, basicamente é uma reação do que teve nas redes sociais. Então não é exatamente um ataque à editora Panini Comics, porque os leitores, né, já não engolem qualquer tipo de história. Talvez alguma das explicações que o Levi Trindade deu nessa entrevista, se fosse anos atrás, aquela narrativa até colaria, mas hoje o leitor está muito mais esperto, está com maior acesso, né, a diversas fontes de informações. Porém, fiquem tranquilos, porque nem tudo aqui é crítica à editora Panini Comics. Eu vou falar também dos pontos positivos e de coisas que particularmente eu concordo com o Levi Trindade. Então nós vamos fazer um vídeo aqui, talvez até um pouco longo, para a gente poder abordar aí os pontos mais importantes que o Levi Trindade deu, né, nessa apresentação, nesse anúncio de lançamentos lá na Comic Boom. Bom, muita gente pediu para eu fazer uma espécie de reaction, né, relacionado a essa apresentação que o Levi Trindade fez lá na Comic Boom, mas eu particularmente não me sinto muito confortável, então eu quero falar um pouquinho de forma geral, né, do que foi comentado lá nessa apresentação do Levi Trindade. Outro ponto muito importante que você, leitor, precisa entender: o Levi Trindade é funcionário da editora Panini Comics, ele é o editor-chefe, então é óbvio que ele não vai escorraçar a própria empresa onde ele trabalha. Ele vai tentar minimizar os erros, passar até um certo pano e justificar até mesmo o que não é justificável, né? Vocês percebem que muito da narrativa apresentada pelo Levi Trindade simplesmente não colou pela própria reação do público. E tem algumas coisas até que são um tanto absurdas. O Levi Trindade é um cara muito gente boa, então vocês não precisam ficar xingando o cara, porque você não tem como esperar uma postura diferente dele. Ele trabalha para a empresa, você quer o quê? Que ele seja mandado embora, que ele simplesmente jogue todos os podres da editora a público? Não faz muito sentido. Então é preciso controlar um pouco as emoções e ponderar. Algumas coisas que são muito interessantes, e aqui eu vou abordar o que o Levi Trindade falou sobre as coleções histórica Marvel, né? Que muita gente estava falando, eu quero que a continuação da coleção histórica Marvel do mestre do Kung Fu. E o Levi Trindade falou, não, nós vamos parar por aqui, porque é o top do personagem, é o que realmente foi bacana, o que foi legal. Aí eu digo, mas também tem a outra fase. Galera, a função do editor é exatamente essa: ele selecionar um produto que ele acha que tem uma viabilidade de mercado, que realmente tem qualidade. Então, ainda que você gostaria que aquele material fosse lançado, eu não vejo problema do editor chegar e falar, olha, até aqui realmente vale a pena. Essa é a função dele. Temos o caso, por exemplo, da coleção histórica Marvel do Wolverine. Muita gente, eu gostaria de tivesse uma continuação cronológica, inclusive da onde parou. E o Levi Trindade foi muito feliz e falou, olha, o que vale a pena realmente é essa fase de Madripoor, né, do Wolverine Caolho, até a fase ali do Mark Silvestre. Então realmente, eu que li essa publicação sei que depois desanda demais. Quem leu as histórias do Wolverine nos anos 90, meus amigos, destruíram o personagem. Então realmente a editora Panini Comics, dentro dessa coleção histórica Marvel, ela vem acertando e muito bem. A coleção histórica Marvel do Incrível Hulk, o Levi Trindade falou que eles pretendem chegar até a fase da encruzilhada. Aí eles vão dar um tempo, né, para não ficar saturando de Incrível Hulk e poder explorar outros personagens dessa coleção histórica Marvel. Se você me perguntar, Fernando, você como leitor, um fã do Incrível Hulk, você gostaria que tivesse toda a fase, absolutamente tudo do personagem lançado e encadernado?
Sim, eu gostaria, mas se eu estivesse na posição de editor-chefe, né, onde eu tenho que analisar os produtos que são viáveis, produtos que têm qualidade para lançar no mercado, obviamente que eu não iria lançar diversas fases do Incrível Hulk que são uma porcaria. Então eu não ia pegar e falar simplesmente por uma questão de gosto pessoal, empurrar um produto aí no mercado, podendo comprometer as finanças da empresa onde eu trabalho. Então o Levi Trindade, nessa parte das coleções históricas, ele realmente mandou bem demais. Alguns pontos que são muito esclarecedores, e aí eu não tenho por que duvidar, é a questão do relacionamento da Panini com a Marvel, com a DC, a questão dos problemas de envio, né, de materiais ali, né, eu preciso de tal história, com tal qualidade, aí os caras mandam tudo estrupiado, sabe, aquelas edições mais antigas, digitalizadas de forma porca, e eles têm que ficar brigando e tal. Isso eu achei muito esclarecedor, e eu não duvido que seja exatamente assim. Então eu achei bem bacana o Levi Trindade explicando esses pormenores aí de algumas negociações que são feitas com a Marvel Comics, com a DC Comics, a birra que a DC eventualmente tem com relação a algumas publicações da Marvel aqui no Brasil, dizendo que estão sendo preteridos, né? Não, nós também queremos o mesmo tipo de tratamento que a Marvel Comics tem. Ao mesmo tempo, eles não sabem nem o que é lançado direito aqui no Brasil, pelo menos não tem um controle, e aí ficam falando besteira. A gente sabe o tanto de publicação de lendas do universo DC, ou lendas do Homem de Aço, lendas do Cavaleiro das Trevas, que tem saído aqui no Brasil, que seria um formato ali, irmão, né, de coleção histórica Marvel. Então realmente não parece ser fácil você lidar com a DC, com a Marvel, eles que, basicamente a DC gosta de explorar os produtos novos, né? Então o Levi até comentou que publicações clássicas do selo Vértigo, eles têm uma certa dificuldade de lançar aqui no Brasil porque eles querem empurrar o que é novo, né? Eles não querem saber de coisas do passado. Só que o Levi fala, isso que vende no Brasil, cara, vocês têm que pensar por esse lado. Então é uma dificuldade porque são mercados um tanto peculiares, né? Com diferenças. Então não é exatamente um material que faz sucesso lá nos Estados Unidos que vai fazer sucesso aqui. A gente tem casos que isso acabou não se refletindo aqui no Brasil, que foi sucesso lá fora, e materiais que foram sucesso aqui, na verdade foram fracassos de venda lá nos Estados Unidos. Então realmente foi muito interessante essas abordagens feitas pelo Levi Trindade. Algumas coisas que aí nós vamos chegar nos pontos, né? E depois eu vou falar um pouquinho dos lançamentos que ele anunciou, que são bem interessantes, mas coisas que, meu amigo, eu vou começar pelo mais absurdo de todos ali, que foi o Levi Trindade reclamando de um leitor, não mencionou qual, óbvio, falando que estava escrachando a Panini por um erro que, segundo ele, não foi da editora Panini Comics, que parece que veio página duplicada, ou uma parte de encadernação que não deu muito certo ali. Aí ele falou, não, mas isso daí não é uma culpa nossa, eu assumo as minhas responsabilidades, né? Isso foi um problema da gráfica. Porra, Levi, o produto é Panini, não interessa se você terceirizou o trabalho através da gráfica, terceirizou o trabalho de tradução, de edição, de diagramação. O produto é Panini. O que vem lá na capa é o logo da Panini, é a marca Panini, não vem a marca da gráfica. Então, é óbvio, pelo amor de Deus, que qualquer defeito, falha, erro no produto é uma responsabilidade da Panini Comics e cabe a ela cobrar da gráfica que faça um trabalho decente. Então, não dá para simplesmente se isentar disso daí. E é uma questão tão básica, nem falo só pelo aspecto jurídico. Qualquer pessoa consegue perceber isso. Se você usar o CDC, então mata a charada de uma vez. É responsabilidade da editora Panini Comics todos os erros. Tá? Inclusive se o produto foi entregue rasgado, se o produto... é culpa do correio. Vai a Panini se resolver com o correio. O consumidor final tem que receber o produto em perfeito estado.
entendeu? Entra com uma ação regressiva, faz o seu trabalho lá direto com os Correios, mas não tenta dizer para o leitor, isso aí você tem que ver com o Correio, eles que estragaram. Quem tem que ver isso é a editora Panini Comics, tá? Então esse ponto talvez seja o mais claro e absurdo aí dos comentários que o Levi Trindade fez, e aqui eu falo com todo o respeito, até porque eu gosto bastante do Levi, ele sempre me tratou super bem e eu, assim, também eu faço. Outra questão, o Levi Trindade deu uma espécie de amenizada ali com relação a alguns problemas do departamento comercial, de marketing, a empresa que cuida das redes sociais. Bom, vamos lá. Primeiro que a parte de comunicação com o leitor tá uma porcaria e já foi melhor. A Panini pode até estar tentando retomar essa relação mais próxima, mas realmente a gente teve fases que a editora Panini simplesmente ignorava o leitor, depois ficou amiga, né, vamos dizer assim, que é uma relação mais próxima e que eu acho que gera mais frutos para a editora, e depois acabou se afastando novamente. E se você acompanhar as redes sociais da editora Panini Comics, continua muito fraco. Outro ponto relacionado ao departamento comercial, e daí eu vou entrar mais profundamente nesse aspecto quando eu falar das edições do Senhor Milagre e também da morte da Thor, em Nomes, aquela publicação do selo Vértigo, não vem fazendo um trabalho bom, não vem. E você percebe isso pela própria narrativa e histórias contadas pelo Levi Trindade, que veio meio que bate de frente lá com os caras do departamento comercial, insistindo em algumas publicações que ele aposta que vai ser um sucesso. Em relação ao marketing, que marketing? É sério, qual é o marketing que você vê da editora Panini Comics? São publicações do próprio da Facebook, da editora, alguma coisinha ali no Instagram. Não tem exatamente um marketing, um anúncio. O canal da editora foi abandonado lá no YouTube, então o marketing também não vem fazendo um grande trabalho. O aspecto principal, ao meu ver nesse ponto, é que tanto o setor comercial como o marketing e o pessoal que cuida das redes sociais, eles não entendem de quadrinho. Se entendem, é muito pouco, o que não é suficiente para uma empresa que tem aí no seu portfólio Marvel e DC. Você precisa de pessoas, e aí fica a recomendação para alguns leitores montar uma empresa e mandar o currículo ou a apresentação aí da empresa para a editora Panini Comics, pessoas que realmente entendem de quadrinho, que com certeza vão fazer um trabalho muito melhor. Eu já dei exemplos aqui do pessoal que vende assinaturas da editora Panini Comics, que não entende patavina de nada. Os caras são totalmente perdidos. E você percebe também uma grande falha de comunicação entre as pessoas que entendem de quadrinhos lá, que são os próprios editores, com o pessoal do marketing, com o pessoal das redes sociais, com o pessoal do comercial. Eles não estão exatamente integrados, parece que cada um faz o seu e ninguém se mete. Tem que ter um aspecto mais dinâmico na empresa para não parecer que se trata de amadorismo, que muitas vezes é essa sensação que passa para os leitores, né? As redes sociais lá, os caras não sabem responder porcaria nenhuma, quando se critica eles dão respostas estapafúrdias. O marketing eu comentei, né? O departamento comercial eu já chego lá. Então, galera, realmente é triste que a editora ela contrate pessoas que não entendem do riscado. E a gente sabe o tanto aí de leitores que realmente gostariam até mesmo de prestar serviços ou trabalhar, talvez não tenham a qualificação necessária, mas mesmo não sendo técnicos nessa área, acredito que fariam um melhor trabalho do que essas empresas terceirizadas ou essas pessoas estão fazendo atualmente na editora Panini Comics. Você percebe muitas grosserias ali em termos de apresentação para o público, de relação, de respostas, de amenizar, inclusive, problemas que acabam surgindo. Então, realmente, galera, ainda que a editora Panini Comics, sim, ela parece que está melhorando, a gente vê os checklists que saem todo mês, né? Não pegando aí o leitor de surpresa com alguns lançamentos, coisa que você antigamente chegava nas mãos, ué, isso aqui ia ser lançado? Né? Uma coisa meio, pô, você podia ali, para poder até controlar o seu dinheiro, os seus gastos, bolar o seu orçamento para poder comprar as suas publicações.
Bom, agora vamos chegar aqui no ponto talvez mais relevante, que causou grande polêmica e uma certa revolta até mesmo dos leitores, relacionadas às justificativas para aquele preço absurdo do encadernado A Morte da Thor e também a venda exclusiva do encadernado do Senhor Milagre no site da editora Panini Comics. Isso aqui não é só a minha opinião, mas, sei lá, de 90% dos leitores que comentaram sobre o tema, aonde eu li, pelo menos, e não foram poucos os comentários, eram muitos, né? Então, o Levi Trindade justificou, né, basicamente, que o encadernado A Morte da Thor foi apresentado aí para compradores, distribuidores. Ele não foi muito específico de quem se tratava, mas essas pessoas falaram, não, Thor é horrível, Thor não vende, eu não quero isso daí, não vou passar para frente, não vou vender, não vou expor, ou qualquer coisa do tipo. O Desafio de Kamandi é mais conhecido que Thor, e esse material eles aceitaram. O Desafio de Kamandi. Etrigan, ainda que tenha o nome lá, Jack Kirby, eu posso aqui mencionar trocentas publicações que tem menos nome que Thor, mas muito menos nome que Thor. Eu posso falar de mangás que, ainda que seja um público diferente e tudo mais, talvez até um mercado maior hoje do que o de comics, né? No caso Marvel e DC, ainda assim você tem publicações que você riria do nome, né? Garota Ranho, da editora Quadrinhos na Companhia. Não é nem Marvel nem DC. O nome do título é Garota Ranho. E teve saída. O preço não é barato. Mas se você considerar que é uma publicação que não tem, né, o glamour de Marvel e DC, é um material aí mais alternativo, ainda que seja do Brian O'Malley, que é o autor de Scott Pilgrim, meus amigos, aí você vai falar, tá, tudo bem, tá, vamos supor aí que realmente foi isso. A mesma coisa com aquela publicação do selo Vértigo, Nomes. Ora, a gente teve outras publicações, Sala Imaculada, Espinho Rubro, Coffin Hill, mas por que Cargas da Água só Nomes? Ah, essa daí eu tô com birra. Nomes, esse não vai vender. Sala Imaculada, Espinho Rubro, esse também vende. Sem falar de outras publicações aí que, basicamente, o próprio comprador desses produtos, ou que vai distribuir, expor, enfim, não conhece a qualidade do material. Só por causa que o nome é nome? Nomes, no caso, né? Então, não justifica. Nós tínhamos que fazer uma tiragem menor daí o preço foi elevado. Olha só, pela própria Amazon, que faz as compras dos produtos, ela não faz a consignação, ela compra. O produto A Morte da Thor e Nomes já estava em pré-venda. Mas a Amazon não comprou a quantidade suficiente. Será? Será? As informações que eu tenho não são essas não, tá? Aí nós vamos chegar com a questão do Senhor dos Milagres, né? Entre aspas, né? Senhor Milagre, que foi anunciado em dezembro. Eu, quando percebi que a publicação não estava no catálogo do site da Amazon, entrei em contato com a pessoa responsável pela minha conta de associado, falando, olha, esse é um produto que é muito bom, que vai ter saída, e eu não estou vendo no site de vocês a venda esse produto. Daí a responsável falou, vou passar para o departamento comercial e tal. Não entraram em detalhes ali com relação a isso, mas segundo o Levi Trindade, a Amazon falou que iria comprar somente 100 exemplares dessa publicação. E aí que nós chegamos no problema do departamento comercial. Eu fico imaginando como eles tentaram vender esse produto. Como eu falei, tem Desafio de Kamandi. Uma HQ. Agora nós temos Senhor Milagre. Se você entende um pouquinho de quadrinho, que é o que o departamento comercial deveria ter uma pessoa responsável que realmente entendesse do mercado, ele ia chegar para um fornecedor, para um comprador, para um expositor, para qualquer pessoa que tenha interesse no produto, que venha ter essa possibilidade de ter interesse,
Senhor Milagre. Essa publicação é escrita por Tom King. Hoje é o cara com o maior hype lá nos Estados Unidos. Ele é o escritor da série do Batman. Batman, sabe? Personaginho qualquer. Esse cara aí, ele ganhou o prêmio Eisner com uma publicação da Marvel chamada Visão. Visão, tá? Ganhou o Eisner por essa publicação. E esse material aqui é premiado, é o Oscar dos quadrinhos. Melhor nova série. Olha só. Senhor Milagre. Como que esses caras tentaram vender esse produto para dizer que não teve saída? Que tratava o produto até com desdém. Senhor dos Milagres. Que publicação é essa? Meus amigos, vocês acham sinceramente que essa narrativa justifica e convence realmente o leitor? É óbvio que não. Eu acho que seria muito mais transparente se o Levi Trindade tivesse falado, olha galera, o ponto é o seguinte, a gente fez alguns testes aí. Botamos o preço da nova Thor para ver se vendia. Arriscamos. Nomes, mesma coisa. Senhor Milagre, a gente quis fazer um teste na nossa loja virtual para ver qual é o alcance dela, ver o quanto que a gente consegue vender por nossa própria loja. A gente foi fazer esse teste aí, porque eventualmente a gente não pode depender somente da Amazon, depender só da distribuição, depender de pessoas que realmente tenham interesse nesse produto. É um teste. A gente não tem problema nenhum, a editora faz o que quiser, mas essa transparência é muito importante. Você cria uma afinidade com o leitor. E eu não canso de dizer que a editora JBC, nesse aspecto, ainda que você discorde de algumas coisas que ela faça, pelo menos ela tem essa transparência e essa proximidade. Ela justifica de forma muito mais clara e sem utilizar aí de passagem de panos aí que são simplesmente surreais, que não convencem ninguém. Né? Você percebe que o caso do Senhor Milagre foi muito mais como um teste para ver o quanto a loja da editora Panini Comics conseguiria vender esse produto por si só. Se essa explicação do Levi Trindade fosse realmente a mais razoável, vamos dizer assim, o Watchmen, que é uma republicação, nova edição de 2019, estaria à venda, por exemplo, na Amazon. Trata-se da quarta, quinta reimpressão, como o próprio Levi Trindade disse, só que só está à venda no site da Panini. E aí, o Watchmen também não vende. O Watchmen também todo mundo recusou. O Watchmen, mais uma vez, não está à venda no site da Amazon, mas está à venda no site da Panini. Não consta lá como produto exclusivo, mas está à venda lá. Muito provavelmente ele vai para a Amazon. Mas você percebe que alguns produtos da Panini estão indo para distribuidores, expositores, Amazon, depois de que eles estão sendo vendidos na própria loja da editora Panini Comics. É uma estratégia, eu não estou dizendo que é errado, a editora faz o que quiser, mas é muito melhor ela ser transparente nesse aspecto. Né? Como eu disse, se for essa explicação, acabou, porque Senhor Milagre e o Watchmen, né? Então, pelas próprias palavras do Levi Trindade, você percebe que esses departamentos, comercial, de marketing, de redes sociais, eles não entendem do riscado, eles não são competentes pelo que fazem. O Levi Trindade toda hora tem que ficar lá, olha, esse produto vai vender. Claro que eles têm lá um retrospecto de venda, viram que aquele produto falhou em determinada época do mercado, mas são outras épocas. Hoje o mercado mudou. O que não vendeu há 10 anos atrás não quer dizer que não vai vender hoje. Por questões de distribuição, e ali o Levi Trindade mandou muito bem, porque a distribuição era muito, mas muito porca. Muitos colecionadores deixavam de acompanhar uma determinada coleção porque ficavam com um buraco. Ah, cara, comprei até a 10. Aí eu vejo e me deparo com a 13. Porra, cadê a 11 e a 12? Ah, cara, larguei mão. Então, esse lance da distribuição dos produtos não serem expostos, ficarem dentro das próprias caixas onde as bancas receberam das distribuidoras, isso é uma realidade, sabe? É uma realidade realmente. Então, isso foi muito esclarecedor por parte do Levi Trindade, e o que demonstra daí um outro aspecto que não é relacionado exatamente à editora Panini Comics, que é o amadorismo dessas bancas. Por isso que poucas estão sobrevivendo e muitas que são mais espertas e entendem do mercado de quadrinhos, não tratam os quadrinhos como um lixo, como um restolho, vem se especializando e colocando na sua loja só comics, né? Porque daí o cara,
aqui tem o produto, ele está exposto. Muitas bancas, na verdade, estão fechando. Claro que tem um problema econômico, um problema de distribuição, mas por própria incompetência, porque não souberam expor os seus produtos. Antigamente você deixava lá, cada um via e comprava. Agora não, meu amigo, você é o vendedor, ó, conhece isso aqui, o cara vai lá na sua loja, e esse aqui, você conhece? Cara, isso aqui é muito bom. Você tem que saber o que você está vendendo, você não pode ser um aventureiro, você tem que conhecer. Antigamente era fácil, deixava lá, as pessoas iam nas bancas, era basicamente o local de informações de jornais, revistas semanais, revistas mais voltadas ao público feminino e tal. Mudou isso, muitas dessas coisas você acha na internet, então você perdeu essa parte do público. E outro problema que eu já venho batendo nessa tecla há muito, mas muito tempo, é a relação da editora Panini Comics com as comic shops e essas bancas, que são praticamente comic shops, são mais especializadas em quadrinhos. Não tem uma relação de parceria que deveria ter. São esses pontos de venda que vão apresentar esses produtos para um público leigo, para um público que eventualmente comprava quadrinhos e que agora resolve retomar por conta de uma capa, uma chamada interessante. E eu sei disso porque eu conheço diversos donos de comic shop que eles tentam comprar diretamente da Panini Comics e ela fala, se você quiser comprar tem que ser não sei quantos 1000 exemplares de cada série. O que obviamente a gente sabe que não rola, né? E aliás, eu sei que pode ter uma questão, mas a gente não pode vender diretamente, a distribuidora vai ficar puta da cara. Meu amigo, a hora da mediação. Tem alguém competente fala, olha, produtos de banca, fica com os fornecedores. Comic Shop é nosso. Nós vamos fazer uma parceria com os caras, contamos com eles, porque parece que a Panini tem os donos de comic shops como inimigos. Eu não consigo entender isso. São os caras que vendem os produtos da editora. Não pode ter essa relação. E aqui no mercado de Maringá, por exemplo, muitas publicações para a cidade inteira, são mais de 400 mil habitantes. E, chegam de 20 a 30 exemplares de mensais. É muito pouco para você distribuir para uma cidade do tamanho de Maringá. Parece que não existe uma contabilidade, né? uma análise de venda séria com relação aos produtos que uma determinada cidade ou região necessita. Na comic shop que eu compro, o dono fala, olha pessoal, já reservei essas publicações, mas eu queria também, já está reservado, não veio o suficiente. Quer dizer, o cara está deixando de vender, porque não chega para ele os produtos. E como eu disse, eu não estou falando de uma banquinha na esquina, eu estou falando de uma comic shop. Ele quer vender, mas ele não tem o produto. Aí ele fala, putz, vou ter que fazer o seguinte, no final do outro mês, eu vou na distribuidora e pego o excedente e trago para minha loja. Olha só o que o cara tem que fazer para poder vender o produto da Panini. Quer dizer, é muito complicado aí e você percebe que não tem, ainda que o Olivia tenha falado que vão melhorar o relacionamento, não tem. O Márcio da Empório HQ fechou a loja dele, porque ele falou, eu já tentei negociar, fazer uma relação mais próxima com a editora Panini Comics, eles não estão nem aí. Nem aí. Então, muito da culpa aí por esses problemas mercadológicos, além de ser do próprio leitor, da própria distribuição, é também da editora Panini Comics. Tá? Então, se a gente está enfrentando essa crise, é porque não teve pessoas competentes para fazer ali uma espécie de mediação. Você tem que ser mais esperto, tem que ser mais político. Entendeu? Você não pode simplesmente... eu estou agora na crise da onda, vendendo que nem água, não preciso de você. Não, meu amigo, o mundo dá volta, a gente sabe disso. O mercado é cíclico, o mundo dá voltas. E você não pode menosprezar uma pessoa que vende o seu produto. Sabe? Então, eu fico muito puto da cara com isso, porque eu sou fã de quadrinhos, eu quero ver essas publicações vendendo cada vez mais. Até porque, quanto mais venda, pelo menos em tese, né, o preço fica mais barato. Ainda que, eventualmente, a gente não esteja percebendo esse tipo de coisa no atual mercado brasileiro. Bom, feita essas críticas aqui, e não é o intuito de denegrir a imagem da Panini Comics, mas sim de
tentar alertar, é uma crítica construtiva. Não estou usando de palavras de baixo calão, ofendendo, xingando, nem nada do tipo. É para ver se a editora se esperta. Eu entendo que erros acontecem. Só que os editores estão muito atribulados de serviço, então é muitos quadrinhos para editar, muitas páginas, contrata mais editores. Ué, se você está vendo que a galera que está fazendo a edição não estão dando conta e esses erros estão se tornando mais do que comuns, são a regra, então está na hora de você contratar outras pessoas, auxiliares, outros editores, assistente de edição, alguma coisa nesse sentido. O que não dá é simplesmente falar, não, tá tudo bem, erro vai fazer o quê, né? Erro acaba acontecendo. Não é assim que funciona, você tem que tentar corrigir isso daí, e de forma mais incisiva, né? Bom, dito tudo isso, galera, agora nós vamos para a parte boa, né? Que são os diversos anúncios que a editora Panini Comics fez com relação a algumas publicações que devem chegar aqui no Brasil. A começar por uma espécie de coleção aí Batman Noir, que traz grandes clássicos aí do Homem-Morcego, que são somente em preto e branco. Então nós temos Cavaleiro das Trevas, né, o grande clássico do Homem-Morcego pelo Frank Miller. Não traz a edição número 2, né, que muita gente odeia, eu inclusive, e no formato preto e branco, assim como o Corte das Corujas, muito provavelmente a continuação, entre outras, para comemorar os 80 anos do Homem-Morcego. Então eu fico meio, galera, eu entendo que os fãs do Batman, eles querem ver esse tipo de publicação também, mas poderiam ser arriscados outros materiais ainda que não ganharam um tratamento adequado no formato encadernado. Eu acho que havia possibilidade de outras publicações, ainda que eu acho que esse tipo de material deva vender, então é um aspecto até mesmo mais comercial aí com relação. E também teremos diversas publicações do mestre da lenda José Luiz Garcia Lopes. Eu conheci esse senhor na Comic Con Experience, acho que ele veio em 2 ou 3 edições, cara super gente boa, eu adoro a arte dele, peguei o autógrafo naquele crossover Batman versus Hulk na edição da Ebal, formatão grande, ó, o cara é muito foda. E ele está se aposentando e eu acho o cara fera demais, então eu achei uma boa da editora Panini Comics fazer essa grande homenagem aí ao José Luiz Garcia Lopes. Espero que também role com relação ao George Pérez, que anunciou também a sua aposentadoria, outra lenda, outro mestre dos quadrinhos, um dos meus artistas preferidos, ambos na verdade, e eu espero também uma homenagem aí com diversas publicações do mestre George Pérez. A editora Panini Comics anunciou a saga de Thanos. Olha só, como eu já disse em outros vídeos, acredito que você já saiba, que a saga de Thanos, da forma que foi publicada aqui no Brasil, em 5 volumes pela editora Abril Jovem, trata-se de uma publicação exclusiva. Não existe em nenhum lugar no mundo, nem lá nos Estados Unidos, esse tipo de compilação da saga de Thanos. A editora Panini Comics vai trazer exatamente, não no mesmo formato, né, porque são 2 encadernados com 440 e 470 páginas da saga de Thanos, mas colocando aquelas publicações que foram compiladas pela editora Abril Jovem e outras. Então eles querem fazer até um trabalho mais completo. A própria editora Panini Comics já lançou, vamos dizer assim, o principal da saga de Thanos, que foi na coleção histórica Marvel dos Vingadores. Tem a capa ali do Thanos, acho que está o Homem-Aranha e o Coisa, vocês estão vendo aqui, que traz basicamente o principal da saga de Thanos, eu diria. Porque nós vamos ter dentro desse compilado histórias do Capitão Marvel, que são muito legais, escritas pelo Jim Starlin, do Adam Warlock, também escritas pelo Jim Starlin. Não vai trazer só o Jim Starlin, ainda que ele seja exatamente o principal escritor dessa saga cósmica, da saga de Thanos, mas teremos outros artistas, outros escritores que também trabalharam dentro dessa publicação. Então é uma série que realmente eu elogio a editora Panini Comics por trazer no Brasil. Só que para vocês terem uma ideia do que se trata, como eu disse, parte dela ali, realmente onde as coisas se resolvem, as coisas acontecem, saiu na coleção histórica Marvel dos Vingadores. Uma nova HQ da DC mensal vai ser publicada no Brasil, que é Shazam, muito por conta da adaptação cinematográfica. A série é escrita pelo Jeff Jones, que é o mesmo autor daquele encadernado que eu adoro, que vai também servir como base para o filme, que é Com uma Palavra Mágica. Acho estupendo esse material. Outra
grande novidade aí, comemorando os 80 anos do Homem-Morcego, que foi muito pedido aí pelos fãs, que é a queda do morcego, né? Esse grande clássico ainda que muita gente não goste, né? Que levou ali ao Bane quebrando a espinha do Batman. Nós temos essa publicação pela editora Panini Comics em 3 volumes. Então, até que enfim, a editora Panini Comics vai publicar esse material no formato encadernado aqui no Brasil. Temos Batman, Criatura da Noite. É uma publicação do Kurt Busiek. Aparentemente é uma publicação que vai seguir os mesmos moldes de Superman Identidade Secreta, que é escrita pelo mesmo Kurt Busiek e arte do Stuart Immonen. Então nós temos essa publicação que é inédita no Brasil, até onde eu lembro. Então vai chegar aqui. Kurt Busiek é um puta de um escritor, ganhou já o Eisner como o melhor escritor, é o criador da série Astro City, Marvels é dele também, um dos grandes clássicos da Marvel Comics, para quem diz que ela não tem clássicos. Foi anunciado também a continuação do Espetacular Homem-Aranha volume 2 e 3, que é relacionado ao início, né, do Espetacular Homem-Aranha pelas mãos do Stan Lee, do Steve Ditko. Então nós teremos aí essa espécie de meio ônibus, né, não tem o meio tanco, então meio ônibus, que são publicações que vão abordar aquele início do Homem-Aranha lá na década de 60. Agora nós teremos nesse formato que lembra realmente o ônibus, inclusive a capa da edição. A editora Panini Comics também já lançou, acho que foram 4 volumes da coleção da Biblioteca Histórica Marvel do Homem-Aranha, que traz uma compilação imensa aí, sei lá, são dezenas, então, acredito eu, umas 60 histórias, pelo menos, do Homem-Aranha compiladas nesses 4 volumes, ou até mesmo mais. Eu tenho o volume 2 do ônibus do Espetacular Homem-Aranha, então a princípio não me interesso por esse volume 1, porque eu já tenho também a Biblioteca Histórica Marvel do personagem, então eu vou acabar deixando passar. Foi anunciado também o relançamento de Sandman, num formato diferente, né, da publicação que vinha saindo aqui, que é a edição definitiva, material parrudão. É em comemoração aos 30 anos da série, então nós teremos esse grande clássico do Neil Gaiman num formato mais econômico, capa cartonada, com novas capas inéditas que estão saindo lá nos Estados Unidos. A editora Conrad já lançou um formato semelhante, foram 10 ou 11 volumes da coleção Sandman, mas era um material em capa dura. Aliás, é um trabalho sensacional da editora Conrad. Eu tenho essa coleção e recomendo, acho até melhor do que a edição definitiva, porque, pô, a edição definitiva é até ruim para você ler essa publicação. Vamos dar sequência aqui. Nós temos Patrulha do Destino e o selo Young Animal. A Patrulha do Destino é do Gerard Way, né? É um material que está saindo em capa dura. É uma publicação que eu não entendi porque está saindo exatamente nesse formato. Claro que a gente sabe que tem a série, que inclusive muita gente achou bem bacana o visual. Eu não sei se já começou, porque eu não acompanho série de heróis. Eu sei, muita gente me cobra, mas eu não acompanho nada de série de heróis. Talvez aí Patrulha do Destino seja algo mais atrativo para mim, mas das séries comuns, Demolidor, Justiceiro, Arqueiro Verde, Flash, não gosto dessas séries. Então eles estão lançando em capa dura. Talvez por conta disso, mas aí quando você olha e fala, putz, a fase do Grant Morrison, que é a mais clássica da Patrulha do Destino, saiu, né, capa cartãozinha, papel jornal. Tá, vamos ver, é um teste, né, de mercado, mas enfim. Como eu disse, o selo Young Animal vai sair aqui no Brasil. Tem certos elogios para esse selo, não é algo memorável, mas também não é algo ruim, então ok. Temos uma publicação dos Novos Titãs, um arco de histórias desenhado pelo José Luiz Garcia Lopes, com roteiros do Marvel Wolfman, então uma boa pedida da editora Panini Comics. Temos também Desafiador Retorno à Eternidade. Trata-se de um arco de histórias também com arte do José Luiz Garcia Lopes, e eu particularmente gosto do Desafiador. Teve algumas publicações aqui no Brasil pela Brainstorm, pela Ópera Gráfica, é um personagem bem bacana. Temos também Crepúsculo, que vai trazer os roteiros do Howard Chaykin, que é um cara muito bom, eu particularmente gosto bastante dele, e a arte de quem? José Luiz Garcia Lopes. Tem aí uma espécie de overdose, né, de José Luiz Garcia Lopes. Temos também Cinder e Nash, que é uma publicação que traz os roteiros de quem? Do Gary Conway, com a arte
do José Luiz Garcia Lopes. Gary Cohen, para quem não sabe, ele foi escritor do Homem-Aranha, ele criou o Justiceiro, então é um escritor muito bom, pelo menos eu gosto. Então, galera, basicamente são essas as publicações. Lembrando vocês que mensais da editora Panini Comics vai ficar um pouquinho diferente. Então nós teremos os Vingadores, do Jason Aaron, vai ser reiniciada essa publicação por conta do Fresh Start. Eu falei sobre isso, na hora eu falei. Eu tô falando que eu fiz um vídeo, né, sobre essa possibilidade de zerar as mensais, porque você atrai novamente o público que torceu o nariz pela fase All New, All Different. Teremos Capitão América, uma mensal do Venom, né, putz, me fugiu o nome do cara. É o que vem sendo o Bambambam lá nos Estados Unidos. Comparam, né, com o Watchmen. Porra, eu vou deixar o nome do cara aqui, nossa, deu um branco. O Incrível Hulk, infelizmente, vai sair no formato encadernado, né, como o próprio Levi Trindade falou. O personagem funciona melhor nesse formato. O Homem-Aranha continua também com mensal. Aqui eu estou falando só de cabeça dessas mensais aí. Aí teremos para a DC Comics o Superman do Brian Michael Bendis, que muita gente não gostou do início do trabalho do Bendis no título do Superman. Falaram que é uma coisa assim, bem passável, não é marcante nem nada. Então, galera, vamos esperar aí mais novidades nos próximos meses relacionados aí aos lançamentos da editora Panini Comics. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, ficou bastante longo, né? Mas não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!